Galera, o final de semana do Fluminense foi bem agitado, mas eu vou tentar resumir tudo de uma maneira muito simples pra você, beleza? Bom, né, última sexta-feira, galera, tivemos um empate entre Fluminense e Grêmio em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro, mas o que chamou a atenção foi um momento entre Marcelo e Mano Menezes no fim da partida. Nessa altura do jogo, o Fluminense estava ganhando por 2-1 quando o Lima sentiu algumas dores e pediu pra sair. Nessa que o Lima pediu pra sair, o Mano Menezes sacou Marcelo e aí que começa a história. De acordo com o jornalista do portal Trivela, ao ser chamado pelo Mano Menezes, o Marcelo já faz uma cara de que não gostaria de que fosse pro jogo. Aquela cara de poucos amigos, uma cara de um pouco de desinteresse, entre aspas, mas beleza, o Marcelo vai, mesmo contrariado. Mas o que acontece mesmo na hora de entrar em campo, né? O Marcelo e o Marquinhos iriam entrar. O Mano Menezes estava passando as instruções para o Marcelo e colocou a mão no ombro do jogador, coisa que todo técnico faz, super normal. Nesse momento, o Marcelo falou uma coisa pro Mano Menezes que não conseguiu ser captada, porque a câmera estava de trás do Marcelo, então não tem como fazer a linguagem labial. Só que nesse momento o Marcelo falou alguma coisa pro Mano Menezes que o Mano não gostou. Seria uma forma, de acordo com as algumas apurações, o Marcelo teria dito para ele pro Mano não tocar no ombro dele, para não fazer média com a torcida. O Mano também passava as instruções e o Marcelo virava pro lado e não estava concordando. Então houve um erro de comunicação aí entre Marcelo e o Mano Menezes que acabou fazendo que o Mano ficasse frustrado, ficasse irritadíssimo com o lateral esquerdo, e aí isso fez com que o Mano desistisse de colocar o Marcelo. Foi uma atitude que muitos torcedores, né, a grande maioria dos torcedores defendeu, e muitos jogadores também. Vou chegar nessa parte. O Marcelo voltou para o banco de reservas, colocou seu colete, e o John Kennedy entrou no lugar do Lima. Na hora de voltar para o vestiário, de acordo com as apurações do jornalista do Trivela, na hora de voltar para o vestiário, teve aquela rodinha que sempre tem em todos os jogos entre os jogadores depois do jogo, só que o Marcelo não estava presente. Nessa rodinha, o Mano Menezes teria dito aos seus jogadores que lamenta o fato do Marcelo não estar ali porque queria dizer algumas coisas para o Marcelo olho a olho. O Marcelo chega bem no fim da conversa, quando a rodinha já tinha acabado e ninguém mais comenta sobre o assunto. No sábado, o Fluminense anuncia a rescisão de contrato do Marcelo após a discussão entre Mano Menezes e o jogador. Muitos jogadores ficaram do lado do Mano Menezes, de acordo com as apurações, de acordo com vários sites de notícias também. O Marcelo já estava causando um clima muito estranho no Fluminense, né, nas últimas semanas de treinamento, o clima não estava muito legal com ele por lá. E isso meio que dá um clima mais leve do Fluminense, né? Porque se ele estava causando um clima estranho, agora com a sua saída, o clima fica mais leve de acordo com as apurações. Grande parte da torcida ficou a favor do Fluminense, falando que foi uma atitude aceitável e ótima do Fluminense, porque o Fluminense não está em uma situação muito legal no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está correndo o risco de ser rebaixado ainda, né? Por mais que tenha respirado aí fora da zona do rebaixamento. E não é de hoje o primeiro episódio que a gente vê do Marcelo aí dando vacilos no Fluminense, né? Semana passada, quando o Tricolor das Laranjeiras jogava contra o Vitória lá no Barradão, a repórter do Sport TV disse, né, que o Marcelo estava perguntando a ela quanto que estava o jogo entre Real Madrid e Barcelona, jogo que ficou 4-0 para o Barcelona. Então, muitos torcedores também ficaram muito instigados com isso, dizendo que o Marcelo não estava comprometido, que ele estava pensando em outra coisa nesse jogo. E agora vem o episódio do Mano Menezes, né, que o Mano simplesmente toca no ombro do Marcelo, começa a dar instruções, o Marcelo fala alguma coisa para ele que ele não gosta, e aí dá toda essa confusão do Marcelo ter saído do Fluminense. Muitos acreditam que ele saiu pela porta dos fundos. É bem verdade que ele ajudou no título do Carioca, foi importante na Libertadores, tem uma menção honrosa aí na Recopa, mas muitos acreditam que ele poderia ter tido uma saída muito melhor do que essa que ele teve agora. Comente aqui embaixo, torcedor tricolor, você que até mesmo não torce pro Fluminense, se você gostou dessa atitude do Fluminense e o que você está achando do Marcelo nesses últimos meses de Fluminense durante essa segunda passagem dele pelo Clube Carioca, beleza? Por eu ficando, curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.